Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de discussão de caso clínico. Começar com o Pedro. Pedro, manda bala. Tá aparecendo certinho na tela aí? Tá sim. Beleza. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Quem me orientou no caso de hoje foi o Dr. Cicinho. Então, foi um paciente com queixa de dor lombar, um paciente masculino de 53 anos. E essas aqui são as imagens que eu trouxe para a gente poder discutir os achados. Aqui uma sequência sagital P2, aqui um STIR. Aqui são os axiais do espaço intervertebral entre L3 e L4, para a gente poder ver a alteração. E aqui é um corte sincronizado para você ver onde é que está a altura do corte axial em relação à coluna sagital. Alguém gostaria de discutir o que está aparecendo? Isso aí eu não vou discutir por enquanto. Eu quero que alguém dê nome, faça o laudo aí disso aí. Quem que pode falar? Isso aí poderia ser visto tanto na tomografia quanto na ressonância. Quero ver quem que pode falar para nós aí. Carol, você quer nomear essa alteração aí? Não quer. Bruna, quer nomear essa alteração? Ai, tô mais pior que eu não sei, não. Pode falar o que você colocaria. A intenção aqui é só trocar figurinha. Eu acho que tem uma dilatação, né, da parte aí licórica aí na medula, mas aí em L4, L5, tem umas, tem umas hérnias, né, umas contusões, Se tivesse descais. algum BO, ela vai. Isso. Você chamaria, Isso mais que eu tô vendo. Hã? você chamaria de protrusão ou extrusão? Em Eu L3. chamaria L3, L4, extrusão. Extrusão. E acho que 4, 5, protrusão mesmo. Perfeito, concordo com você. É isso, eu acho que tem extrusão L3, L4 e protrusão L4, L5, concordo. O Pedro, é isso aí, Pedro? É isso mesmo. Então vai Não é lá. nenhum grande desafio diagnóstico, né? Só para a gente poder resolver fazer uma aulinha de revisão das nomenclaturas das hérnias, do que é mais atualizado de usar de nomenclatura. Então, sim, foi descrito como uma extrusão entre L3 e L4. A localização dela foi central barra subarticular à direita, e ela pode estar fazendo uma migração, uma leve migração caudal do componente estuso da hérnia. Então, eu trouxe uma revisãozinha das nomenclaturas das hérnias discais. Então, um disco intervertebral de aspecto habitual, ele é composto por um núcleo pulposo central e um anel fibroso periférico. E ele, para ele estar de aspecto habitual, ele tem que estar dentro dos limites do espaço discal. Que crânio caudal é determinado pelas placas terminais dos corpos vertebrais e lateralmente pelas extremidades dos corpos vertebrais. Quando ele ultrapassa esses limites, alguma coisa, algum distúrbio está acontecendo. Então, a presença de tecido discal que se estende além das bordas dos corpos vertebrais, com uma expressão superior a 25% da sua circunferência, é chamada de abaulamento. Abaulamento não é considerado uma forma de hérnia e é muitas vezes visto como uma adaptação a alguma deformidade do corpo vertebral adjacente. Então, aqui um exemplo, né? Algumas imagens para ilustrar um disco normal, aqui na primeira figura.
aqui um disco que ficou totalmente abaulado, então a gente chama só de abaulamento, o termo abaulamento difuso não se usa mais, ou quando o disco não abaula toda a sua circunferência, a gente chama de abaulamento assimétrico, tá? Então, essas duas nomenclaturas que a gente usa. Ou abaulou, ou é um abaulamento, ou um abaulamento assimétrico. As fissuras são separações entre as fibras anulares do anel fibroso. Elas podem ser classificadas de acordo com a orientação, conforme ela vai ocorrendo essa ruptura das fibras. Ela pode ser transversa, quando ela rompe nesse sentido as fibras, radial, quando ela rompe nesse sentido, e ela pode ser concêntricas também, quando ela segue a circunferência do anel fibroso. As hérnias, propriamente dito, a gente pode classificá-las ela como protusão ou extrusão, com base na forma que o material é deslocado. A protusão normalmente tem a base da hérnia maior que o conteúdo protuso e, na maioria das vezes, não a ruptura do anel fibroso. E a extrusão, a base da hérnia menor e o conteúdo extrusado é maior com a ruptura do anel fibroso. Então, aqui são duas imagens ilustrativas da diferença de protusão e de extrusão. Aqui uma protrusão, ou seja, a base da hérnia mais larga do que o conteúdo protuso, e o anel fibroso íntegro. Aqui é uma extrusão, ruptura do anel fibroso, a base dela é mais curta, o conteúdo extrusado é mais longo. Outras coisas que a gente pode falar sobre como se fosse um subtipo da extrusão, que é chamada de sequestro, quando o material do disco desloca e perde completamente a continuidade com o disco original. E outra coisa que a gente pode ver é a migração, que indica o deslocamento do material do disco para longe do local extrusado, independente de ter sequestro ou não. Então, a gente pode falar em migração mesmo quando não há o sequestro. Então, aqui é um exemplo de sequestro, onde o material extrusado perdeu completamente a relação com o disco original. E aqui um exemplo de migração, onde você tem uma extrusão e ele se afasta do local da extrusão. Pode ser tanto cranial ou caudal, né? E uma vez que a gente classifica o tipo de hérnia que a gente está tendo, o legal é a gente localizar ela em relação à sua posição, para onde ela está fazendo a compressão, né? Então, se ela abaula essa região mais central, a gente chama de uma extrusão ou uma hérnia central. Se ela tiver nessa topografia, a gente chama de zona subarticular, foraminal ou extraforaminal. Essas aqui são as nomenclaturas que a gente utiliza ultimamente. Outro tipo de herniação que a gente pode ter são as chamadas de nódulos de Schmoll, que na verdade é uma herniação crânio-caudal da porção central do disco através de alguma lacuna, de algum defeito na placa terminal do corpo vertebral. Então, aqui na tomografia, ilustrando a herniação da região central do disco para essa lacuna na placa terminal, temos aqui tanto em L4, em L3, em L2, e aqui uma imagem da ressonância ilustrando a mesma alteração que a gente chama de nódulos de Schmoll. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. E queria agradecer aí a atenção de todos. Mas quer fazer algum comentário? Vou fazer um resumo. Eu não sabia que você ia falar sobre isso, mas é muito interessante esse artigo aí. Eu acho que ano passado eu fiz uma aulinha sobre isso. Eu acho bem relevante, todo mundo falar a mesma língua. E eu queria resumir o seguinte: o termo abaulamento difuso não se usa mais, né? Ou se usa o abaulamento, quando ele é difuso, você fala abaulamento, e se ele é assimétrico, você usa o termo assimétrico, né? Se ele pegar mais de 25%, né, do diâmetro do corpo vertebral. Se ele pegar menos, aí ele vai chamar protrusão ou extrusão, né? Se for base larga, protrusão; se for base curta, extrusão. O termo fissura também é preferível, ao invés de rotura do ânulo fibroso, né? A localização, o termo subarticular. Então, para aquelas
hérnias, né, aquelas protrusões ou extrusões que a gente chama de paramediana ou paracentral, é preferível que se use o termo subarticular. Mas é um termo que não é muito familiarizado ainda, tá? Então, eu tenho usado o termo ainda paramediano barra subarticular, para já ir colocando, falando que eu estou falando da mesma coisa, tá? Isso é uma recomendação, essa recomendação é de 2014, tá? Isso é uma recomendação, isso não é uma obrigação, tá? Então, às vezes você está usando ainda os termos mais antigos, mas não tem problema. Se para quem você está passando a informação, a pessoa está entendendo dessa forma, não tem problema, eu acho que está tudo certo, isso é só uma recomendação, tá? E é isso, não me lembro mais nenhuma outra, outra dica, não. Alguém tem alguma dúvida? Show. Então vamos passar para o próximo. Quem está aí do seu lado? Olha ele, o Pops. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Meu nome é Lucas, eu sou o R1 do Hospital Maternidade Freire Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Então, o caso se trata de um paciente do sexo masculino de 7 anos. O paciente evolui com dor abdominal e região testicular há 3 dias. Evolui com inchaço em bolsa testicular. Ao exame físico, o vidro aéreo presente, dor à palpação em polgato e timpanismo à percussão. A mãe relata uma contusão abdominal em brincadeira com o irmão. Então, foi solicitado ultrassonografia de abdômen total e testicular com Doppler, e posteriormente a TC de abdômen total. Aqui a imagem do testículo esquerdo, a ultrassom. Testículo direito, a ultrassom. Aqui é o Doppler. Aqui é a imagem do pâncreas, já na ultrassonografia do abdômen total, mostrando aqui o calibre do pâncreas. Aqui é a goteira parentopóide. Presença de líquido, né? E aqui já as imagens da tomografia de abdômen, né? A gente consegue ver uma CIT, derrame pleural, alterações no pâncreas. E aqui eu trouxe a imagem da pelve também, mostrando o líquido. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Solicitar um diagnóstico? Quantos anos ele tem mesmo, Lucas? 7 anos. 7 anos. Então, vou fazer um resumo aqui. O paciente, 7 anos, masculino, dor abdominal, inchaço no testículo, veio fazer um ultrassom de bolsa testicular com Doppler e um ultrassom de abdômen e uma tomografia. Então, eu tenho ultrassom de testículo, ultrassom de abdômen e uma tomografia. História prévia de trauma. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa das imagens? Né? Lógico que não tem que acertar o diagnóstico, mas pelo menos contar os achados aí. O que tá vendo, que não tem dúvida do que tá vendo. Se alguém quiser que eu volte alguma imagem do ultrassom. Ô, Gi, você quer falar os achados, Gi? Oi, Tomás. Então, nossa, meu Deus. O que você tem certeza que está alterado?
Tem derrame, né? Com Uhum. certeza, derrame pleural. Ali naquele corte está mostrando o fígado, né? Uhum. E o baço, O baço pegou um pedacinho, mas o a baço gente não viu direito, né? Tá tudo tá, certo? tá tudo bem. O baço tá normal, o fígado também. Marcão, E ali, Opa. você falaria alguma coisa aí, Marcão? No ultrassom de testículo tinha só um edema, né, de pele subcutânea. O ultrassom de abdômen, no ultrassom de abdômen, o pâncreas parecia um pouco rombo, pelo tamanho para a idade. Puta, aí tem que olhar na tabelinha para ver se está aumentado ou não, mas eu acredito que a cauda do pâncreas pode estar um pouquinho aumentada. Na tomo, aí líquido livre, né, perihepático, periesplênico, na pelve, um pouquinho retroperitoneal e peripancreático, derrame pleural. Com a história de trauma, puta, acho que tem que pensar, não sei como está o laboratório, mas acho que uma pancreatite traumática seria uma hipótese aí, que eu não vejo densidade hemática nesse líquido, para pensar em hemoperitônio. Então, acho que Perfeito. eu vou por aí. Ô, Gi, pode continuar, desculpa aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Gi? não, acho que não, Tomás. Pode continuar, pode seguir. Marcão, foi exatamente isso aí que a gente pensou e, e aí a gente pediu o laboratório. Então, a gente insistiu com o laboratório, porque nós ficamos, pô, perdido, cara, exatamente, perdidaço, assim, pô, tem ascite, será que é sangue? Será que é pancreatite? Será que é os dois juntos? É uma pancreatite com pós-traumática? E mas também a criança não tinha tanta dor, estava estranho o caso, né? Aí, Uhum. Lucas, continua aí, Lucas. Então, aqui os achados, igual o Marcão falou, moderada quantidade de clínica, não evidenciando espaço subfêncio, hepato renal, renal, boteiras de paredes cólicas e escavação pélvica, aumento volumétrico e heterogeneidade de pâncreas associado a borramento peripancreático, e diante do contexto de trauma sugere a possibilidade de trauma pancreático ou pancreatite aguda pós-traumática, correlacionar com dados clínicos e o moderado derrame pleural bilateral. Aqui são os exames laboratoriais do paciente. Então, tem uma discreta alteração ao hemograma e a amilase 129. A lipase no serviço não estava disponível. Então, e aí quando a gente conseguiu transferir esse paciente, foi solicitado no outro serviço a proteinúria de 24 horas. Então, ela veio bem aumentada, então o pessoal lá fez o diagnóstico de síndrome nefrótica e realizou o tratamento do paciente com furosemida, prednisolona e albumina. Certo? Só chama a atenção que o hemograma para trauma, para sangramento, ele estava normal, ele estava só um pouco concentrado, né? Essa criança estava, digamos que, desidratada, mas não tava sangrando, né? Que o hemácia, hemoglobina e hematócrito estava bom, né? Não estava bom para um estado de perda volêmica, né? De perda de sangue. E, então, na verdade, essa criança tratava-se de um distúrbio clínico, né? Uma insuficiência renal levando a essa ascite e até agora a gente não consegue explicar por que do pâncreas um pouco aumentado, se é constitucional, se teria alguma reação da ascite com o pâncreas, tô sem entender, porque era muito visível que o pâncreas estava aumentado tanto no ultrassom quanto na tomografia. Então, eu achei também
pudesse ter sido um trauma no meso ali e ele tinha feito uma pancreatite. Essa foi a minha impressão. Pode passar, Lucas. Então, a gente trouxe uma discussão sobre pancreatite na infância, né? Que ela difere algumas coisas, principalmente a parte da etiologia. Então, a pancreatite aguda é definida como a presença histológica de inflamação do parênquima hepático, pancreático. Trata-se de um processo reversível caracterizado pela presença de edema intersticial, infiltração por células inflamatórias e graus variados de apoptose celular, necrose e hemorragia. A parte da etiologia, no adulto, a pancreatite aguda ocorre devido à doença nuclear ou ao polido. Já nas crianças, as causas são variáveis, ocorrem devido a doenças biliares, doenças medicamentosas, idiopáticas, sistêmicas, trauma, como a gente pensou, seguidas de doenças metabólicas hereditárias e infecciosas. Então, aqui eu trouxe 3 das principais etiologias da pancreatite na infância. Então, biliar, diferentemente do adulto, que a obstrução das vias biliares é a principal causa, na infância ela incide em 30% dos casos. São representados por cálculos biliares, barra biliar e anomalia na anatomia do pâncreas, seu sistema ductal, como anomalias do esfíncter de Oddi e do pâncreas ilíaco. A pancreatite medicamentosa, pediatria, os relatos de casos mais recentes envolvem o ácido valproico e a asparaginase, utilizado no tratamento de leucemia linfóide aguda, como as drogas mais comuns envolvidas no caso da pancreatite. E a pancreatite por trauma, que é a presença de trauma mais específico, secundário, acidentes automobilísticos, fortes, atropelamentos, quedas em abuso sexual em criança, pode representar de 10% a 40% da etiologia dos quadros de pancreatite, devido à sua localização retroperitoneal. As lesões traumáticas pancreáticas podem ser difíceis de diagnóstico, e por isso a incidência descrita de pancreatite aguda secundária ao trauma pode ser subestimada. Além disso, a dificuldade no atraso do diagnóstico pode contribuir para um possível maior morbidade de crianças com a pancreatite aguda traumática. Aí aqui eu trouxe uma breve revisão da parte do diagnóstico, tanto clínico quanto laboratorial e radiológico. Então, os critérios para fechar o diagnóstico com a pancreatite incluem 2 de 3 dos critérios. São dor abdominal, elevação dos níveis de amilase e lipase, maior que 3 vezes ao valor de referência, e os achados radiológicos corroborem o diagnóstico clínico. Então, os sintomas podem ser dor abdominal, região epigástrica, difusão em dor, náusea, vômito, distensão abdominal e a ultrassonografia. Corpos apresentam aumento do diâmetro do corpo pancreático, dos ductos pancreáticos e hiperagogenicidade em relação ao fio. Na tomografia, inclui aumento das dimensões pancreáticas com borda mal definida, fluido peripancreático e possível áreas de menor densidade ou realce após contraste, podendo indicar necrose. Além desses achados, pode encontrar aumento de órgãos com perda da arquitetura lobular associada ao parênquima liso ou hipotenuante com ductos pancreáticos estreitos ou não dilatados. E quando o paciente chega e ele começa um tratamento no hospital, é feito um controle tomográfico de 48 a 72 horas com contraste. Aí a gente divide a pancreatite em edematose e necrosante. São as formas, a edematose é a forma branda da doença, que geralmente é resolvida na primeira semana. Sua principal característica é o aumento local e difuso do pâncreas, sem a presença de necrose. Esse aumento é decorrente do intenso processo inflamatório causado por edema intersticial e peripancreático. A necrosante é uma complicação comum, desenvolvida em aproximadamente 20% dos pacientes. Então, a taxa de mortalidade varia de 15% em pacientes com necrose estéril e 30% nos casos da infectada. Aqui eu trouxe a pancreatite aguda edematosa na primeira imagem e a necrosante na segunda.
E aí os pilares do tratamento são jejum, hidratação e medicações sintomáticas, a antibiótico profilaxia, bem como utilizada de medicação adjuvante no tratamento de pancreatite, como análogo de somatostatina e corticosteroides, não deve ser utilizado de maneira rotineira. Então, foram essas as referências que eu usei. Eu queria agradecer ao Tomás pelo caso e a atenção de todos. Beleza. Esse é um caso que a gente não acertou o diagnóstico, a gente trouxe por conta disso. Com a imagem, a gente suspeitou de uma outra entidade e até agora a gente não sabe explicar o porquê talvez só possa ser só uma sensação, né? Um aspecto que parece que está aumentado, mas talvez não. Ele está fazendo uma leve pancreatite ali reacional à ascite, né? A condição clínica dele. O diagnóstico de pancreatite é um tripé, né? Igual o Lucas falou, então acho que só vou resumir isso. É um tripé. Então você tem que ter 2 dos 3. O que que é? Imagem, dor, né? Ou clínica favorável e laboratório. Se você tiver 2 dos 3, você tem o diagnóstico de pancreatite, tá? Então, aí, às vezes a gente está no plantão e fica, no começo, muito ansioso para ver um exame contrastado. Ah, pancreatite tem que contrastar, tem que fazer com contraste, não adianta. Não acho isso. Acho que, para diagnóstico, a tomografia sem contraste já te ajuda, tá? Você fazer o diagnóstico. O estadiamento, né? Se uma pancreatite vai evoluir mal e etc., é mais clínico. E após o diagnóstico, tem que ser feito um estadiamento 48 horas após com contraste. Aí sim é obrigatório o uso do contraste. Porque até se você no diagnóstico fizer o contraste nas primeiras 48 horas, o edema, né, o edema pode simular uma área de necrose que não existe. Então, é recomendado que se faça com 48 horas o estadiamento, para que aí já passou aquela fase inicial, e aí, de fato, você pode confiar se aquilo que não contrastou é necrose do parênquima. Marcão, é isso, Marcão? Perfeito. Isso Né? mesmo. Acho que para o diagnóstico, paciente em emergência, né? Pronto-socorro, você tira a dúvida, né? Você já levanta a bola, esperar o lógico para ver como é que tá, e evolução em 48 horas. Isso aí. Aí sim contrastar. Também não acho que seja mandatório assim o contraste no primeiro exame, porque pode, igual você falou, pode simular a área de necrose. Então não fica um estadiamento tão preciso. E o ideal é 24 a 48 horas ou com piora clínica. Piora clínica. E lembrar que é 48 horas após o início dos sintomas, né? Isso, não do exame. Isso aí. Não do exame, né? Boa, bem lembrado. Esse estadiamento aí, ele tem uma classificação, não tem? Eu esqueci o nome da classificação. Tem Baltazar, isso. Baltazar, isso. Isso. Tem Obrigado. os critérios clínicos, que são os critérios de Apache, e os critérios de imagem, que é Baltazar. Show. A gente tem uns que usa, às vezes a gente coloca o Baltazar e tal, mas a descrição é mais importante do que você fechar num Baltazar ali, sabe? E aí tem um artigo que o Lucas usou como referência, que todo ano eu falo para os residentes, tem que decorar, porque é uma forma, o cirurgião que está conduzindo o caso, ele fala esses termos, e a gente tem que usar esse descritivo também nos nossos laudos, igual aquilo que a gente está tentando fazer na hérnia, também com uma pancreatite aguda. E é muito simples, o artigo, ele dá um algoritmo para você seguir, e ele não enfatiza a classificação,
mas ele descreve como se fosse, né? Então, recomendo aí, depois o Lucas compartilha com o Igor esse artiguinho aí, tá? Beleza. Muito bom, Lucas, parabéns aí pela aula. Vamos para o terceiro caso. Então, só para resumir, foi um quadro de ascite, teoricamente por trauma, mas não era, não. A criança estava com ascite por conta de síndrome nefrótica. Estão conseguindo ver meu slide? Sim, era bala. Bom dia a todos, meu nome é Alan, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Nosso caso é um paciente de sexo masculino de 61 anos. Ele veio para o serviço para a realização de uma ressonância magnética do seio da face. Ele tinha de histórico uma sinusite crônica e que referiu uma cirurgia prévia nessa topografia do seio da face, mas não vinha referido qual tinha sido. Ele referia que tinha uma cirurgia prévia há mais de 20 anos. E que os sintomas de sinusite crônica retornaram recentemente. A gente tem a imagem da ressonância, inicialmente em sequência T1, corte inicialmente axial, um coronal e um sagital. Pode passar. Aqui num T2, cortes axiais e um corte coronal. Beleza. E aqui, então, pós-contraste. Maravilha. Tá ótimo. Quem quer discutir o caso? O Lucas, quer discutir o caso, Lucas? Eu quero. Então pode ir lá. Como o Alan falou, ele teve essa história dessa cirurgia prévia. Então, eu consigo pensar em algo como septoplatia, pigmenectomia. Eu acho que o corneto inferior direito, ele está em aspecto normal e tem alguma coisa ali na região do corneto inferior e médio à esquerda, né, consegue ver um aumento do sinal. E o seio maxilar esquerdo, ele tá preenchido, né? Então, eu acho que é por aí. É isso. Muito bom. Muito bom. Exatamente. Importante saber aí, pelo menos, onde está a alteração, já é um grande avanço. Eu acho que envolve a cavidade nasal esquerda como um todo, né? Sobe um pouquinho aqui para as células etimoidais e envolve o ósteo de drenagem acessório do seio maxilar esquerdo, tá? Então, mostra a setinha aí, ô Alan. Isso, o ósteo de drenagem acessório. Alguém quer fazer alguma hipótese para essa lesão? Lembrando que a semana passada a gente teve um casinho que nascia no mesmo lugar, né, que foi um pólipo antrocoanal. Um paciente de 16 anos que tinha uma lesão que nascia no ósteo do seio maxilar, ocupava a cavidade nasal e ia até a orofaringe, né? Então, pólipo de Killian.
E esse é um paciente idoso, uma lesão no mesmo lugar, é outro pólipo de Killian ou tem algum outro diferencial aí que tem que entrar? O Alan, Eu, a órbita esquerda ela está mais baixa que a direita ou é impressão minha? É a impressão, a Marcos. impressão. Tá, beleza. Então, Alguma hipótese aí? não, eu estava pensando em síndrome do seio silente, Não tem. mas não fecha. Uhum. Mas poderia ter, porque ele tem uma sinusite crônica. Então, Uhum. poderia ter. Ele, por acaso não tinha, mas é um cliente que Tá, poderia ter. certo, tranquilo. Alguma Papiloma hipótese? invertido entra nessa aí, Tomás? Entra no diferencial, Marcão. Boa. Algum outro? Então, pólipo, papiloma invertido. Marcão, tem alguma característica? Põe um T2 coronal, Alan, por favor. Volta lá. Tem alguma característica que favorece esse diagnóstico? Ou desfavorece o papiloma? Alguém? Eu tava no mudo aqui falando sozinho. É. No coronal, no pós-contraste, parece que ele tem um pedículo ali na parede medial aí da órbita ali. Uhum. Na verdade, o pedículo dele é um pouquinho mais abaixo da impressão. O pedículo dele é no ósteo de drenagem também, acessório. Mas tem uma Mas outra. Pode falar. não, pode falar aí. Isso. Põe o coronal T2. Tem uma outra característica dessa imagem que favorece o papiloma invertido. Então, eu laudei como tal. Parabéns aí, Marcão. O Alan vai falar aí. Posso continuar a descrição? Direto? Pode. Beleza, eu vou falar lá na frente e vou explicar qual a imagem. Bom, inicialmente, a gente deixou descrito as imagens como material de baixo sinal em T1 e sinal intermediário em T2, de aparente epicentro em topografia do ósseo de drenagem acessório do seio maxilar esquerdo, apresentando importante realce heterogêneo pós-contrato, com sinais de leve insinuação à cavidade do respectivo seio maxilar e extensão na cavidade nasal, tanto anteriormente quanto posteriormente, atingindo a região coanal e a nasofaringite laterais. E há sinais de alteração do complexo óptico-mental, com subsequente material secretivo em células etimoidais e seio frontal à esquerda. Então, de impressão diagnóstica, ficou como material ocupando o seio maxilar esquerdo, ósseo de drenagem acessória, cavidade nasal, região coanal e nasofaringe deste lado. Digestivo de papiloma invertido, não se podendo descartar outra etiologia associada, com relacionado com tudo histopatológico. Aqui, a gente tem as duas imagens aqui, eu vou explicar um pouco do papiloma e vou voltar nessa parte da imagem para explicar. Inicialmente, vamos começar da parte inicial. O papiloma invertido é um tumor benigno naso-sinusal incomum, que vem aproximadamente 5 a 4% de todos os tumores nasais, frequentemente observado em pacientes de 40 a 60 anos de idade. E é uma predileção significativa pelo sexo masculino. De etiologia, normalmente tem as teorias. Uma das teorias propõe que a membrana de Schneider, que é a formadora da mucosa do trato sinusal, ela sofreria diversas mudanças estruturais, levando a uma maior predisposição de diferenciação neoplásica. Outros possíveis etiologias são, por exemplo, etiologia inflamatória, ou rinocinusite de infecção crônica, exposição a substâncias tóxicas, processos alérgicos, viral, por exemplo, o Epstein-Barr, o papilomavírus humano. Então, tem algumas possíveis etiologias, possíveis teorias etiológicas. De apresentação clínica, ela tem uma apresentação clínica semelhante ao pólipo antocoanal que eu apresentei semana passada, a obstrução nasal, unilateral, que é o lado onde cresce a lesão, a rinorreia, epistaxe, anosmia, cefaleia e dor frontal. Semelhante. E os papilomas invertidos eles ocorrem mais comumente na parede lateral da cavidade nasal, mais frequentemente relacionados ao corneto médio e meato médio, e o ósseo maxilar, embora sejam vistos em outras partes da passagem nasal.
E à medida que a massa aumenta, ela resulta em remodelação e reabsorção óssea, que frequentemente se estende até o ângulo maxilar. Os achados de tomografia, normalmente a gente vai ver uma massa de densidade de partes moles com algum realce. A localização da massa é uma das poucas pistas para o diagnóstico correto. E à medida que a massa aumenta, ela pode haver, como eu falei anteriormente, reabsorção óssea e distribuição óssea com um padrão semelhante ao observado em pacientes com carcinoma de células escamosas. Os achados de ressonância magnética. Normalmente, a gente vai ver sinal mais viso ou intenso em T1. Em T2, geralmente, ele é hiperintenso, tem mais hipersinal, quer dizer, ele tem um hipersinal e tem essas linhas alternadas de hipo e hipersinal alternado. Principalmente, a gente consegue ver melhor também no T1 pós-contraste, que aí seria que ele tem esse realce heterogêneo, formando um espectro chamado cerebriforme, que parece como se fosse gírios. Essa que é a característica que o Tomás estava querendo comentar lá em cima na hora que a gente estava descrevendo o caso. A gente tem a imagem comparativa, esse aqui é um caso da literatura, mostrando esse aspecto heterogêneo com esse aspecto de alternado entre hipo e hipersinal. Aqui a gente tem o caso da literatura e o nosso casinho clínico mostrando a grande semelhança. A maior diferença é que um é de um lado, o outro é do outro, né? Mas você vê que é bem semelhante mesmo. O tratamento, ele é cirúrgico. No passado utilizavam técnicas de miotomia lateral, facial e maxilectomia medial com ressecção do bloco do tumor. A introdução da cirurgia endoscópica e microendoscópica, análise sinusal, os procedimentos tornaram-se menos invasivos. Entretanto, ocorreu um aumento do índice de recidiva tumoral, tornando a técnica endoscópica contraindicada quando realizada sem uma complementação feita por um acesso externo. É importante citar que, às vezes, a gente tem um papiloma invertido, mas a gente pode ter uma lesão neoplásica escondida abaixo dele. Então, isso é importante a gente sempre tomar cuidado tomar sempre cuidado, principalmente na parte da cirurgia, para fazer o histopatológico, é importantíssimo para a gente ver se não tem nenhuma patologia neoplásica associada. E de diferenciais, a gente tem aqui o caso principal foi para mostrar a diferença nossa dessa patologia com o pólipo anal, que a gente trouxe na semana passada, mucocele de seios paranasais, pólipo inflamatório, tem como diferente, a gente pode pensar também no carcinoma anal sinusalógico, eles têm uma característica diferente, mas tem acometimento naquela topografia, então a gente tem que levantar essa possibilidade. Inclusive, desculpa te interromper, mas inclusive pode estar associado aí, então ele pode estar por dentro um SEC ali, tá? Então a gente tem sempre que ser prudente, até o livro fala isso, mesmo que tenha característica de ser alguma outra coisa, você tem que ficar de orelha em pé, o produto cirúrgico tem que, logicamente, ir para anátomo, porque posso ter um SEC sempre de permeio àquela lesão, tá? Pode continuar, desculpa. Pode falar. Alan, Eu. E o porquê do nome invertido? Boa pergunta. Para mim, assim, eu não procurei, mas eu pensei na possibilidade dessa, talvez, inter-relação entre sinais, diferença de sinais, mas eu não procurei mesmo, não vou mentir. Não, é muito ego nosso achar que as coisas são nomeadas pela característica de imagem, tá? É muito ego. Da outra vez a gente até falou disso aqui, o Alex estava explicando o nome de alguma coisa, falou que poderia ser do sinal, de forma alguma. Isso aí vem da patologia, o nome das coisas vem da patologia, eles que têm esse poder de nomear. Eu acho que, Mate, eu já li sobre isso, é uma inversão do epitélio, sabe? Porque ele tem como se ele nascesse debaixo da mucosa e subisse, entendeu? É uma lesão invertida. Até uma característica dela é o que o Marco falou, ela tem um pedículo, tá? Então, o fato dela ter um pedículo, dela ter nascido debaixo ali da mucosa e subido, eu acho que essa é a característica da inversão, tá? Por ele chamar de invertido. Perfeito. Pode passar. Eu achava, né? Eu também não li. Eu perguntei realmente porque eu não sei. Mas eu achava que era por conta do crescimento, entendeu? Que em vez dele crescer ali
para dentro da cavidade nasal, ele cresce para dentro ali do seio. Eu acho que é pela Também não mudança do sei. epitélio, pelo nascimento dele, né? Eu acho que é por Perfeito. isso, tá? Pode passá-lo. A gente só tem uma imagem do comparativo esse é do nosso caso de hoje, e aqui do pólipo antrocoanal, só para ver a semelhança do local de nascimento da lesão, as semelhanças na ressonância, só para a gente ter essa ideia que a gente tem que sempre tomar cuidado, avaliar com cuidado as imagens e sempre levantar sempre as hipóteses diagnósticas e deixar para o paciente, para o médico que vai receber, para poder facilitar ele no tratamento. Mas volta aí. Então, Sim. mostra certinho aí qual que é o Esse pólipo. aqui é o pólipo. Esse aqui é o pólipo antrocoanal. Esse aqui é o papiloma invertido. Eu deixei as duas imagens na sequência. À esquerda, papiloma invertido, e à direita, o pólipo antrocoanal. Isso. Olha E como aqui o pólipo ele é extenso, né? Ele é menos infiltrativo, né? Ele vai mais moldando. Ele foi até lá desde o introito, né? Desde da entrada do nariz até a orofaringe. É um paciente jovem de 16 anos, tá? Nasceram no mesmo lugar, mas olha como ele é mais teoricamente cístico, né? Ele é menos sólido do que o papiloma invertido, né? Pode passar. a diferença também de sinal dele, né? O sinal dele é bem mais limpinho do que Mais o limpinho. sinal do papiloma, né? Aqui só a mucocele também, do seio maxilar. Também é uma outra patologia que na imagem é bom a gente ter esses diagnósticos na cabeça para poder pensar. Normalmente ele é mais por obstrução do ósseo, do seio maxilar, e acontece a retenção de material ali e gera essa imagem com realce mais periférico. Só para deixar a gente aí com a imagem na cabeça também. Era isso que eu queria ter para vocês, que é a bibliografia. Tentando mais alguma coisa, chefe? Não, já falei demais. Beleza. Obrigado a todos, obrigado, chefe, pelo caso. Imagino. Muito bom a apresentação. Alguém tem alguma dúvida mais aí em relação a esses casinhos? Não? Então, Não, beleza. tranquilo. Fazer um joia aí, galera. O pessoal tá voltando aos poucos das férias aí. Alguns já devem estar entrando de novo. O Marco, por exemplo, a semana que vem deve estar de férias já, porque já faz 3 semanas que ele está trabalhando, velho. Quem me dera. Minha intenção é essa. Diminuir o tempo trabalhando, aumentar o tempo de férias. Exato. Valeu, galera. Bom final de semana aí. Obrigado aí pela Falou, presença. valeu. Falou. Manda um anfitrião para mim, por favor, aí. Ah, nem precisa. Tomás, eu Oi, achei Fih. que você falou mesmo, eu estava procurando aqui do pólipo invertido. Hum, O epitélio inverte com o estroma. Por isso é isso que esse mesmo. nome achei que é É, isso mesmo. Eu estava curiosa também, igual o Matheus. Beleza. é É bom que mais memoriza obrigada. mais fácil, né? Memoriza assim, ó, papiloma, o epitélio é invertido e o aspecto é cerebriforme. Vai cair na prova a palavra cerebriforme, aí você já marca papiloma, entendeu? Certo. Beleza, obrigada, Tomás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mandei um anfitrião aí, se você quiser usar aí alguma coisa, tá de volta com vocês. Rapaz, você falou das minhas férias, até caiu a internet aqui, velho. Olho gordo, Marcão. Rapaz. Show, valeu, povo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana aí. Valeu. Bom final de semana para todo mundo aí. Valeu, Chico. Até mais aí. Obrigado aí. Até a semana que vem.